Olá, graça e paz. Vamos continuar estudando o livro de Salmos, refletindo sobre as mensagens do livro de Salmos. O último Salmos que estudamos foi o Salmo número 49. O contexto era aquela invasão, aquela tentativa de Senaqueribe de conquistar Jerusalém. Senaqueribe ousou difamar a Deus, difamar o rei Ezequias, dizendo que Deus era um deusinho, para o povo não confiar nas palavras de Ezequias, que era confiar em Deus. E por causa disso, um anjo do Senhor matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Senaqueribe voltou envergonhado para o seu país, a Assíria, e quando foi no templo, os seus filhos o mataram dentro do templo diante do Deus dele, e passaram a reinar a Assíria. Então, por causa dessas experiências que tiveram, aquela pressão, aquela angústia que o povo teve, alguns salmos foram escritos, e um deles foi o Salmo 49. E a pergunta desse salmo é: por que terei medo ou inveja dos poderosos que me cercam? Porque Senaqueribe, ele ousou dizer que para Judá se render, porque ele era poderoso, Deus não era nada, para ajudar a olhar o que os antecessores de Senaqueribe estavam fazendo. Ele era poderoso, ele era rico, então era para ajudar a se submeter a ele. Mas ele difamou a Deus, ele desonrou a Deus, colocou Deus como se fosse um deusinho qualquer, e passou muita vergonha e acabou sendo morto pelos seus filhos. Então, um dos salmistas escreve esse salmo fazendo a nação de Judá refletir sobre aquela crise que eles passaram. E a crise responde essa pergunta, o Salmo responde essa pergunta: por que terei medo ou inveja dos poderosos que me cercam? Será que eu abandonarei a minha confiança em Deus porque essa pressão que está acontecendo é tão terrível e é melhor eu me aliar, eu me comportar igual é exigido, senão eu vou poder ter algum prejuízo? Realmente, nós podemos chegar até ter o prejuízo da vida, morrermos, ser mortos por essas pessoas. Ao longo da história, muitos cristãos, muitos servos de Deus pagaram com a vida para manter a sua fidelidade, a sua obediência. Mas o Salmo responde que eu não preciso ter medo ou inveja dos poderosos, porque se eles me matarem, eles também vão morrer. A morte é inevitável para todos. A inutilidade da riqueza e da fama. Por mais que eu tenha riqueza, por mais que eu coloque nome em estradas, em praças, em viadutos, um dia eu morro e um dia as pessoas vão esquecer por que aquele nome está ali. Deus, porém, resgata o justo do poder da morte. Todos morrem, a morte é inevitável, mas aquele que confia a Deus, aquele que é justo, um dia será resgatado para a vida eterna. Enquanto aquele que tirou a vida de muitos inocentes, de muitas pessoas que eram servas de Deus, vão ser direcionados ao inferno, a uma condenação eterna. Então, enquanto nós vivemos aqui, o apelo do Salmo é: sejam sábios e tenham esperança. Não mudem, permaneçam fiéis, permaneçam confiantes no socorro de Deus, mesmo que a morte venha, porque a morte já foi vencida, principalmente nos nossos dias, nós contemplamos isso. A morte foi vencida pela morte de Cristo. O salmo que nós vamos estudar hoje é o Salmo número 50. Então, não sei se tem muita ligação com o Salmo 49, mas pelo menos vai ser um apelo, um dos salmos mais sérios, mais contundentes e mais profundos. A pergunta desse salmo é: como podemos apresentar um culto agradável a Deus? Como os nossos dias, por causa da energia elétrica, por causa das tecnologias, nós somos voltados a incrementar o culto que prestamos a Deus com vários artifícios. E nós ficamos contentes com as performances, tanto de cantores, de pastores, de igreja, do culto, do coral. Que coisa bonita, que coisa linda. A pergunta que fica é: como podemos apresentar um culto agradável a Deus? Possivelmente na época que Salmos foi escrito, o culto de Israel era muito bonito aos olhos, aos ouvidos. As cores, as coisas tão perfeitas, as performances, os ensaios eram brilhantes, as vozes belas demais, todo aquele ritual do sacrifício, as procissões, tudo era muito bonito, muito belo. As pessoas queriam ter o primeiro lugar para ficar bem perto de tudo aquilo que acontecia, não queriam perder nenhum evento.
Mas a pergunta é, será que era um culto agradável a Deus? Esse salmo vai ensinar, através daquela época, como nós podemos apresentar um culto agradável a Deus. Quem foi o autor desse salmo? A maior parte dos salmos foi escrito por Davi, alguns por Esdras, mas aqui o autor desses salmos era um tal de Asaf, um servo de Deus muito sério, chamado Asaf. Ele tinha autoridade para falar sobre esse assunto, porque durante muitos anos ele foi o homem responsável, um líder, um maior influente na questão de adoração da nação de Israel. Sobre adoração ele entendia muito bem sobre música, sobre organização, sobre todas as técnicas e principalmente o objetivo da adoração a Deus. Ele era um levita, ele era filho de Berequias e ele era descendente direto de Levi. Então ele estava na linhagem de Levi, que foi escolhido para ser os levitas, para aqueles que deveriam cuidar da nação de Israel, instruir as famílias para sempre nos seus lares estarem prestando um culto a Deus. Ele era salmista, além de levita, ele era um salmista, alguém que compunha, alguém que escrevia salmos, e ele também era profeta. Através dos seus salmos, ele conseguia, Deus o usava para trazer uma mensagem de instrução, de exortação ao povo. E ele foi encarregado, então, era o encarregado da música, do templo, do tabernáculo ali com Davi, depois do templo com Salomão. Ele trabalhou nesses dois reinados, 40 anos com Davi e mais alguns anos com Salomão. Ele era também um músico, ele tocava símbolos, que são instrumentos de percussão, e ele era filho, e por causa dele, posteriormente vai ser chamado aquelas pessoas que levavam muito a sério, que tinham o mesmo estilo de Asaf, eles vão ser chamados de filhos de Asaf. Além de levitas, eles vão ser chamados de filhos de Asaf. Eles seguiram essa linha de levar a sério a questão de adoração a Deus. Então, por causa disso, por causa dessa experiência que Asaf tem, ele tem autoridade para escrever aquilo que ele vai escrever para nós. Ele escreveu 12 salmos. O Salmo 50, esse daqui, e depois o 73 até o 83, que nós vamos estudar posteriormente. Então é uma pessoa que sabe o que está falando. É uma pessoa que experimentou, que vivenciou, que observou, que conhecia o coração das pessoas. E além disso, o Espírito Santo e o próprio Deus traz essa mensagem através da boca, através das mãos de Asaf para a nação de Israel. Talvez até Asaf não percebia, ele estava tão entretido com a questão da dinâmica da adoração e não percebia que em alguns momentos isso estava saindo, desviando o foco. Então Deus trabalha no coração dele para que ele venha e apresente essa mensagem para a nação de Israel. Não é uma mensagem bonita, num certo sentido, de quem ouve, porque ela é quase que um julgamento, é um encontro severo entre Deus e a nação de Israel. Vamos olhar esse salmo então e vamos perceber como que foi a cena. As palavras, elas vão demonstrar que parece que houve uma cena, um ambiente, e esse ambiente é quase que um ambiente de tribunal. Então no versículo 1 até o versículo 3 é uma intimação que Asaf traz de Deus para a nação de Israel, uma convocação geral para que a nação de Israel se compareça diante dele, porque Deus tem uma reclamação, Deus tem uma acusação. Veja aqui como Asaf escreve aqui: o Senhor, o Deus poderoso, falou, convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Então, ao mesmo tempo, Asaf vai apresentar que essa convocação é para toda a humanidade, espalhada em todo lugar. É uma intimação para que todos venham. E é lá do Monte Sião, esse Deus grandioso, esse Deus que se aproxima, esse Deus que fala,
é que e ele não está em silêncio, porque muitas vezes a gente acha que nós podemos seguir com a nossa vida e já que Deus não interfere, Deus está em silêncio, Deus não dá bola, vamos continuar assim, é a melhor forma para nós, estamos acostumados, se mudar vai atrapalhar, então nós somos conformistas e logo e gostamos muitas vezes de tornar as coisas simplesmente como ritual, porque estaremos acostumados a fazer aquilo e não mais observarmos o porquê estamos fazendo aquilo. Então Asaf fala, Deus não está em silêncio, fogo devora tudo, ele é um Deus poderoso. É um Deus majestoso, tudo diante dele resplandece. Então, a autoridade dessa intimação, o peso dessa intimação para um julgamento é muito séria. É a mesma história, muitas vezes você está fazendo seu trabalho, achou um jeitinho ali, engana um pouquinho ali, tal, mas de repente alguém diz, ó, o chefe está querendo falar com você. Assusta. Dependendo de quem é o chefe e em que empresa você está trabalhando. E muitas vezes só essa palavra de convocação para um comparecimento diante do diretor da escola ou diante do diretor de uma empresa, o nosso coração já fica imaginando, puxa, eu fiz tanta coisa errada, pelo que será que eu estou sendo intimado? E muitas vezes até podemos ter somos chamados para receber um aumento de salário, mas por causa da nossa negligência em algumas pequenas coisas, o nosso coração dispara e imagina coisas terríveis. Então, é Deus que está convocando toda a humanidade para comparecer diante dele. Ele tem uma acusação muito séria. E qual que é essa convocação que Deus faz? Primeiro, além de Deus mandar essa intimação para toda a humanidade comparecer, ele convoca o júri e as testemunhas. Então é um ambiente de tribunal. Veja o que Deus fala, o que Asaf fala aqui. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo para testemunhar o julgamento do seu povo. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de oferta e de sacrifícios. Então que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Então nós temos o juiz, nós temos as testemunhas, nós temos os fiéis, aqueles que andam segundo o que Deus acha que deveria andar, e todo o povo que vai ser julgado ali. Então o ambiente é o tribunal, tudo está armado. Então a palavra de Deus para Asaf é para ele convocar todo mundo para estar à presença de Deus. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui é as testemunhas. Quando Deus fez uma aliança com Moisés, lá em Deuteronômio 28, Deus falou que a natureza seria as testemunhas da nação de Israel, da aliança que Deus fez com a nação de Israel. Então, se a nação de Israel fosse obediente e seguisse as orientações de Deus, a natureza se voltaria favorável à nação de Israel. Tudo daria certo. Seriam protegidos das pragas, seriam protegidos dos inimigos, a terra seca onde eles moravam iria dar muito fruto, eles plantariam e comeriam do fruto da terra. Eles plantariam o trigo e chegariam a comer o pão. Plantariam a uva e chegariam a beber o vinho. Mas, se eles desobedecessem, toda a natureza se voltaria contra eles, as pragas na vegetação, as pragas nos animais, tudo daria errado, tudo seria amaldiçoado, porque a natureza era a testemunha entre o pacto entre Deus e a nação de Israel. E agora então Deus convoca em primeiro lugar os céus e a terra como testemunhas para avaliarem o comportamento da nação de Israel diante da aliança e aí aplacarem a condenação, as punições. Então nós temos os céus e a terra, toda a natureza ali no tribunal, como executor das punições. Nós temos os fiéis, nós temos o povo e as nações contemplando isso, para entender que Deus é amoroso e Deus é fiel à sua palavra. E Deus é o próprio juiz. E o critério de avaliação não é subjetivo. O critério da avaliação é a aliança. É algo claro em que quando Moisés deu para a nação de Israel disse o seguinte: tudo que o Senhor falou, nós cumpriremos.
Então nós não somos um povo que cremos em Deus em algo subjetivo, que Deus pensa assim. Eu não invento, eu não crio na minha mente aquilo que pode agradar ou não agradar a Deus. Está tudo explicado na palavra dele. Ele se revelou. Então eu não posso, eu vou fazer isso porque Deus vai ficar contente. Eu vou fazer um pudim de leite. E se Deus não quer isso? É a mesma coisa que algumas vezes quando damos presentes para alguém, na imaginação nossa de que aquela pessoa vai gostar. E algumas vezes caímos do cavalo. A pessoa fala, não gostei. Ou de repente até joga fora no lixo. Ou guarda por um tempo. A mesma coisa acontece com Deus. Deus já deixou claro o que o agrada e o que não agrada. E lá desde Abel e Caim, os dois apresentaram um presente, um sacrifício para adorar e cultuar a Deus. O sacrifício de Caim não foi aceito, o de Abel foi aceito. Porque Abel tinha observado os seus pais. Como Deus mudou aquelas vestes dos seus pais, ele percebeu que somente através do sacrifício há remissão, há aceitação por Deus. Deus deixou claro. Então nós temos o critério de avaliação do julgamento, nós temos os céus e a terra como testemunhas, nós temos o povo sendo colocado diante de Deus para ser avaliado e Deus é o juiz. É aquele que não somente vê provas exteriores, é aquele que não somente observa e ouve relatórios e que muitas vezes, como ser humano, pode ser enganado, pode ser iludido. Há muitos julgamentos na história com provas falsas, em que juízes são obrigados a declarar culpado e inocente e depois de um tempo é descoberto que houve erro no julgamento, mas não que os homens erraram, mas que foram iludidos ou não tinham todas as informações. Deus, ele conhece o coração, a profundidade, até onde nós não conhecemos. E ele vai ser o juiz. Ao mesmo tempo isso assusta, amedronta, porque não poderemos ter nenhuma desculpa, não poderemos esconder nada, mas ao mesmo tempo isso garante uma seguridade, uma segurança nesse julgamento. Nós, se somos inocentes, se somos falsamente acusados, Deus conhece tanto a motivação dos acusadores como conhece a nossa motivação, a nossa intenção e se realmente fomos nós ou não e por que fizemos. Que julgamento bom! Ao mesmo tempo, que julgamento terrível. E o povo é chamado então para comparecer diante de Deus e recebe a acusação. Então Deus vai pronunciar por que ele fez essa intimação e por que ele convocou esse tribunal, esse júri, para julgar isso. Versículo 7. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são minhas acusações contra você. Duro ouvir isso do próprio Deus, que ele tem acusações contra o seu povo, contra a nação de Judá. Ó Israel, eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferece. Fica um pouco estranho aqui. Deus não está reprovando a nação de Israel pelos rituais que eles praticam, pelo sacrifício de ovelhas, pelas ofertas pacíficas, pelos manjares, pelas músicas, pelas festas, porque tudo isso foi ordenado por Deus. Então o problema não é o sacrifício em si, eles não estão errados naquilo que estão fazendo. No caso aqui de Judá, eles faziam tudo aquilo que Deus pediu para que eles fizessem de forma manual. Os sacrifícios, as ofertas, as festas, as celebrações, os rituais, tudo eles faziam perfeitamente. Então Deus falou que o problema não é o sacrifício em si. Agora, muitas vezes a gente faz coisas totalmente contrárias ao que Deus mandou. Mas rituais que são terríveis e achamos que isso é espiritual. O problema aqui não era nem isso. O problema não era aquilo que a nação de Israel fazia como ritual, como celebração, que era tudo aquilo que Deus tinha estabelecido na lei. Então qual é o problema? Por que Deus tem acusação, então, se o povo está fazendo tudo do jeito que as Escrituras falavam? Se eles cantavam, eles pregavam, eles festejavam, eles celebravam,
nas datas certas, no momento certos, nas horas certas, porque havia muitos critérios bem precisos, bem minuciosos, e eles faziam tudo igual. E Deus falou assim: o problema não é, eu não o reprovo por seu sacrifício, nem pelos seus holocaustos, que sempre oferece. Eles não deixavam de cumprir nada disso. E Deus vai falar então a base, porque o problema não é o sacrifício. Porque Deus deixa bem claro aqui que Ele não precisa de nada. Eu não preciso disso. Mas eu levei vocês a praticarem isso para que vocês aprendessem a respeito do plano eterno que eu estabeleci para a humanidade. E Deus vai falar: eu não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos. A nação de Israel, ao praticar o sacrifício, eles começaram a ter a ideia que Deus precisava daquilo. É que eles estavam quase sustentando Deus, senão Deus ia amolecer, ia ficar fraco, ia cair, não ia ter controle sobre as coisas. Então eles precisavam suprir Deus de alguma coisa. E Deus fala assim: não preciso, contudo, dos novilhos de seus estábulos, nem dos bodes de seus currais, pois são meus todos os animais dos bosques, e sou dono do gado nos milhares de colinas. Conheço cada pássaro dos montes, e todos os animais dos campos me pertencem. Se eu tivesse fome, não lhes diria, pois meu é o mundo inteiro, eu não pediria para vocês. E tudo que nele há. Acaso como a carne de touros ou bebo o sangue de bodes? Os rituais que foram estabelecidos por Deus faziam isso. Só que ao praticar rotineiramente, aconteceu algum problema que eles começaram a pensar que eles tinham que fazer isso por necessidade divina. E tem alguma coisa que Deus vai explicar aqui para eles, por que Deus os chamou, intimou, acusou eles num tribunal, com testemunhas e com júri formado. Então, em primeiro lugar, Deus fala assim: ó, eu não reprovo pelo sacrifício, pois eu não preciso de tudo isso. O problema é que Deus exige um culto adequado. E o que é um culto agradável a Deus? Deus vai começar a falar aqui no versículo 14. Ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, e eu os livrarei, e vocês me darão glória. Deus começa a explicar para a nação de Israel que o sacrifício em si próprio não é nada, é apenas ritualismo. Apesar de ter sido estabelecido por Deus, mas se não tiver a gratidão, a alegria e o cumprimento de votos, de serem palavras vazias, Deus, eu vou fazer isso, mas não faz. Deus, eu prometo, mas não faz. E se não houver gratidão, manifestação de gratidão, simplesmente for um ritual visando a sua própria satisfação, não tem valor nenhum. Eles não estavam mais apegados a Deus como sendo Deus suficiente para socorrer eles. Eles achavam que eles eram que sustentavam tudo e estavam sustentando a própria pessoa de Deus, trazendo o sacrifício. O que Deus queria é que eles dependessem, eles clamassem a eles em tempo de aflição. Houve aquele cerco de Senaqueribe, mas eles ficaram agitados. Naquele momento, Isaías e Ezequias foram até o templo apresentar a carta de Senaqueribe, insultando tanto a Isaías, tanto a Ezequias, insultando a Judá e principalmente insultando a Deus. Então que Deus fala assim: trazem esse problema para mim e eu os livrarei. Não fiquem agitados, porque a gente sacrifica para Deus, agora a gente tem que correr atrás da nossa vida. Venham para mim, dependam de mim. Tragam um coração cheio de alegria e eu os livrarei e vocês me darão grande glória. Ao mesmo tempo que um remanescente fiel ali de Judá na libertação de Senaqueribe, mantiveram-se fiéis. Isaías, Ezequias foram a Deus e um grupinho pequeno ali foi a Deus. Mas o povo estava agitado. O povo estava querendo fazer aliança com Senaqueribe. O povo estava duvidando da liderança de Isaías e Ezequias. E isso aborreceu muito a Deus. Ezequias apresentou a carta
e no outro dia contemplou 185 mil soldados mortos lá fora. Eles não precisaram pegar em armas, eles não precisaram lutar. Então, como não mostrar gratidão, como não mostrar, não dar glória a Deus diante de tamanho livramento? E alguns não fizeram isso, talvez festejaram, nós somos os bons, nós somos perfeitos, diante de uma vitória que o próprio Deus demonstrou que não foi deles, foi do próprio Deus. Então Deus exige um culto adequado, onde a gratidão tem que estar completa, onde o apego, a dependência de Deus tem que ser correta. Então Deus começa a corrigir esse comportamento da nação Israel. Não é o sacrifício em si, mas o que não se encontra no coração de vocês é esse apego, essa dependência e essa gratidão. E vocês então não dão glória quando as coisas acontecem. Versículo 16. Então Deus vai dar provas irrefutáveis dessa acusação. Ah, mas quando Deus... Geralmente é assim, quando Deus nos coloca na parede, a gente começa a questionar Deus. Mas quando? Isso aconteceu lá em Malaquias. Deus apresenta acusações e eles falam, mas quando? Onde? Como? Então Deus dá agora provas irrefutáveis que não podem ser negadas. Olha o que Deus fala. Ao perverso, porém, Deus diz. Então, havia o remanescente fiel, mas boa parte do povo de Deus agia com perversidade. Um estilo de vida contrário a Deus, apesar de sacrificarem, de estarem ali normalmente comparecendo. Deus fala, ao perverso, porém, Deus diz, de que adianta recitar meus decretos e falar a respeito da minha aliança? Deus fala que esses perversos recitavam os mandamentos de Deus, conheciam de cor, desde os 13 anos, muitos judeus, judeuzinhos, né, conheciam todos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco, de forma decorada, recitavam, se vangloriavam dessa habilidade, dessa capacidade de saber de cor muitos textos bíblicos e como Deus exigia do homem. E eles comentavam, falavam a respeito da aliança. A pergunta de Deus é, de que adianta? Pois, de que adianta ter esse estilo de vida aparentemente com muita habilidade sobre as alianças, sobre a vontade de Deus, se, olha o que Deus vai falar, pois você não adianta porque você recusa a minha disciplina. Isto é, quando Deus vinha para corrigir, usava profetas, usava as músicas, usava as mensagens, eles não estavam nem aí. Se tornavam obstinados. Ah, não, eu já fiz sacrifício, não importa. Eu já cumpri meus votos, não importa. Então, as exortações, as mensagens, os estudos bíblicos que falavam para mudar de vida, para amar ao próximo ou abandonar o pecado, eles fechavam o ouvido. Não, isso aí não é para mim. Talvez para outra pessoa, mas para mim não. Então Deus falou, de que adianta? Pois você recusa a minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Isto é, chega as palavras, eu amasso e jogo fora. De que adianta recitar e comentar sobre a palavra de Deus se não aceitava a correção, a mudança de rumo que Deus apontava e tratava as palavras de Deus como lixo? Não somente isso, olha só que Deus fala que o comportamento deles era, quando vê ladrões, aprova o que fazem. Pessoas desonestas, pessoas corruptas. Então, quando ele vê esses ladrões, pessoas que roubam, eles aprovam o que fazem. E passa seu tempo com adúlteros, isto é, ocupam o seu tempo na companhia de pessoas que não são fiéis. Adúlteros aqui pode estar relacionado a homens ou mulheres que são casadas, que vivem uma vida dissoluta, uma vida devassa, de adultério, mas também pode estar relacionado aos adultos espirituais, isto é, pessoas que são judeus ou gentios que amam a idolatria, a pecadaria, a devassidão espiritual.
nessas épocas aqui o culto a Baal era muito forte. Sempre acompanhou o culto a Baal na história da nação de Israel. E eram cultos culturais, né? Eles eram cultos onde sacerdotisas estavam à disposição para terem relacionamento. A forma do culto era imoral. A forma do culto envolvia muita orgia, bebedice, era um culto voltado às sensações e à imoralidade. E era um culto que estava sendo aceito pela nação de Israel, até a participação dos judeus que serviam a Deus no templo, mas durante a semana estariam lá nesse adultério religioso. Porque é bom, não é? Não era gostoso? Então era até aceito culturalmente já na nação. Então Deus está falando aqui: pois você recusa minha disciplina e trata minhas palavras como lixo. Os profetas exortavam e eles não estavam nem aí. E quando eles viam os ladrões, aprovavam o que faziam. E passa seu tempo com adúlteros. Isto é, não estão preocupados com a companhia em que estão vivendo. E nunca, quando você passa o tempo com um nível de pessoa que é infiel a Deus espiritualmente, materialmente, nunca você vai ter algum proveito. Você pode chegar até eles e apresentar a verdade, apresentar o amor de Deus, socorrer eles, mas conviver, ter intimidade de relacionamento, satisfazer, se alegrar com o tempo, é complicado. Você vai ser conivente com a prática dele e vai se tornar iguais a ele. Então você não cresce, você diminui. E olha o que Deus está falando: a boca de vocês está cheia de maldade. As palavras que saem é de muita maledicência, fofoca, invenção de fatos mentirosos sobre as outras pessoas, e tem prazer nisso. E a sua língua repleta de mentiras. Por causa de aprovar os ladrões, que ladrão sempre está envolvido com mentira, por causa da companhia dos adúlteros, o estilo de vida no dia a dia estava muito baixo. Então a boca começa a proferir aquilo que a mente absorveu com a companhia dos adúlteros e dos ladrões. Então a boca está cheia de maldade e a língua repleta. Tudo que fala já não é mais confiável. Então, além de imaginar coisas erradas, inventar coisas erradas, a boca só passa para frente as mentiras. E além disso, dentro da família começa a ter muitos problemas. Veja aqui o versículo 20. Vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Então, não somente causa problema lá fora, mas traz problema para dentro da família. Da família próxima. Então um irmão começa a difamar e caluniar o outro irmão. É interessante que a prática dessa vida distorcida do padrão de Deus descumpre vários mandamentos. Por exemplo, não roubarás, não farás falso testemunho, somente a Deus darás culto, então não se envolverá com culto alheio, aqui não mentirás, não darás falso testemunho, e honrar pai e mãe. Então quando você mente, você calunia um irmão de graça, gratuitamente, você está desonrando seu pai e sua mãe. É o versículo 20, vive a caluniar seu irmão, filho da sua própria mãe. Recitava, comentava a aliança, mas na prática era totalmente o contrário. Então por isso que as perguntas, a pergunta que faz o versículo 16 é: de que adianta? De que adianta viver de um jeito, mostrar que é uma coisa, mas se na prática é totalmente diferente? Então essa distorção, essa falta de coerência. Então não adianta nada. Pensa que isso vai trazer alguma vantagem? Não. Isso pode acontecer conosco também nos nossos dias. Nós mostrarmos uma casca muito bonita, de muito conhecimento, de muita habilidade quando a igreja se reúne, mas no dia a dia é um poço de podridão. Somos vergonha para a glória de Deus. Essa é a acusação, essas são as provas irrefutáveis de acusação, porque
Deus não está falando somente daquilo que é o coração deles. Deus está falando daquilo que todo mundo vê. Deus não precisa apresentar provas. É somente um olhar para o outro e falar assim, olha, os irmãos ali estão brigando. Olha, aquela pessoa... Eu ando com pessoas que não glorificam a Deus. Eu tenho prazer em ter amizades de pessoas que desonram e difamam a Deus. Eu gosto de estar lá junto com eles. Então as provas são irrefutáveis. Deus não está condenando o sacrifício em si. Ele não precisa nada disso. Mas o problema é que havia incoerência entre uma vida ritual e uma vida prática do dia a dia. E Deus ainda continua o seu apelo, ao seu argumento. Enquanto você agir assim, permaneci calado. Então eles estão há muito tempo, no começo eles faziam e tinham até medo, não devo fazer isso. Faziam novamente, não devia fazer isso porque Deus vai me julgar. Só que Deus não fez nada. Deus é longânimo. Então, o fato de Deus muitas vezes demorar para nos corrigir, nos acusar, nos chamar, é simplesmente porque Deus quer visar o arrependimento. Isso acontece com os pais. Muitas vezes os filhos começam a sair do caminho e o pai dá um tempo. Alguns filhos espertos, sábios, percebem que cometeram um erro e daqui a pouco chegam lá, pai, desculpa, eu errei, me perdoe. Mas o filho sem sabedoria, meu pai não corrigiu, então ele não está vendo, não está dando bola, então não é tão certo como ele queria. Então o fato de Deus demorar, ou o pai demorar, cria na mente da pessoa de que Deus não se importa. E olha só o argumento de Deus, enquanto você agia assim, eu permaneci em silêncio. E porque eu permaneci em silêncio, você pensou que éramos iguais. Que Deus e o povo eram igual. Que Deus, no caso Deus está falando, sou igual a você. Não me importo com o pecado. Agora, porém, o repreenderei. Chegou, basta. Contra você apresentarei minhas acusações. Pensem bem e arrependam-se. Esse é o objetivo de Deus, muitas vezes, demorar em nos disciplinar. Pensem bem e arrependam-se, todos vocês que de mim se esquecem. Olha que tristeza. Não se esqueciam do sacrifício, mas passaram a esquecer-se de Deus. E por causa que Deus demorou em repreendê-los, eles acharam que Deus era igual a eles. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Naum, um dia talvez a gente pode estudar o livro de Naum, mas Naum ele usa a seguinte argumentação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é uma verdade que a nação de Israel várias vezes desfrutou. E essa história de Senaqueribe foi uma delas. Se Deus foi por Judá, Senaqueribe não pode ir contra Judá. Agora, quando Deus vai e destrói a Síria podia pensar, se Deus é contra nós, quem será por nós? E aqui é o que acontece, é esse versículo. Pensem bem e arrependam-se todos vocês que de mim se esquecem. Caso contrário, eu os despedaçarei e ninguém os ajudará. Ninguém pode ajudar. Deus não vai permitir que ninguém ajude e mesmo que alguém tente ajudar, Deus vai até prejudicar essa pessoa. Porque está debaixo da condenação e do julgamento e visando a restauração da pessoa. Deus fala no versículo 23, a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Então Deus, com essa convocação, Ele está anunciando as más notícias. Vocês estão condenados, as provas são irrefutáveis. E eu permaneci em silêncio, visando o arrependimento. E você pensou que eu era igual a vocês. Mas agora eu tenho que repreender. Basta. Não dá para continuar assim. Porque Deus precisa ser adorado corretamente. Não. É porque esse engano que está no coração, essa ilusão que está no coração do povo de Judá, precisa ser removido. O sacrifício, as coisas que Deus estabeleceu, são corretas. O problema não é isso.
O problema é quando não há gratidão, não há sinceridade e o comportamento está divorciado da minha vida aparentemente religiosa. Quando eu sou grato a Deus e eu realmente honro a Deus e eu permaneço nos caminhos de Deus, Ele revela a salvação. Como escapar disso? Como voltar a um caminho em que Deus se agrada de mim? 3 vezes no Novo Testamento, Deus, diante do comportamento de Jesus, abre os céus e diz aí: pessoal, eis aí o meu filho amado em que eu tenho muito prazer. E o Novo Testamento nos chama a ser imitadores de Jesus, para vivermos essa vida onde Deus olha para nós e sempre vai dizer: eis aí um filho amado em quem eu tenho muito prazer. Caso contrário, mesmo que sejamos grandes contribuintes, muito ocupados nas liturgias dos cultos, mas se o nosso coração, a nossa vida prática do dia a dia estiver totalmente contrária, nós estaremos debaixo da condenação, do julgamento e da condenação de Deus. Esse salmo então respondeu para nós como nós podemos apresentar um culto agradável a Deus. Como nós podemos? Inventarmos rituais? Não, tudo tem que ser de acordo com a palavra de Deus, como Deus quer. Mas os rituais, eles são bons para a igreja, as liturgias são de acordo com a Bíblia, devem ser obedecidas, mas nós não podemos cair no erro de acharmos que a liturgia é suficiente. Não, nosso coração tem que estar sempre cheio de gratidão, obedecendo os mandamentos, a vontade de Deus, e termos uma vida coerente com a adoração, e não uma vida divorciada. Simplesmente achamos que em tal dia, domingo, quarta, quinta, aquele tempo é de santidade, mas o resto da vida nós podemos viver de qualquer forma. Então hoje esse salmo nos ajudou a responder essa pergunta: como podemos apresentar um culto agradável, um culto que agrada a Deus? É interessante que em Atos 17, 24, Paulo, quando estava em Atenas, ele disse, havia muitos templos, muitos lugares de adoração a vários deuses. E Paulo então vai pregar sobre um Deus desconhecido, que eles não conheciam ainda. Algumas vezes nós estamos talvez adorando um Deus que a gente não conhece, achamos que podemos enganar a Deus. É aquilo que Deus falou: vocês pensavam que eu era assim, igual a vocês. E aí Paulo fala para aqueles atenienses: esse Deus que eu prego é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Uma vez que é Senhor, é dono, proprietário, tem todos os direitos dos céus e da terra, ele não habita em templos feitos por homens. Não dá para a gente condicionar Deus somente em um lugar. E não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Ele não precisa de nada, tudo é dele, é ele que nos supre, mas ele nos chamou para entender a nossa situação e que precisamos de salvação e de redenção. Paulo, capítulo 12, versículo 1, ele fala o seguinte: portanto, irmãos, suplico-lhes, isto é, eu rogo para vocês, que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Ele nos escolheu, Cristo morreu por nós, ele nos levou a crer nele, ele está nos santificando e vai nos glorificar. Então, entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo. Isto é coerência. O corpo, mente, coração e as práticas de culto que Deus falou. Se somente praticarmos as liturgias, mas o corpo, a mente e o coração não estiverem presentes ali, de nada serve. O problema não é a liturgia. O problema é se a liturgia ou a nossa vida, o nosso corpo, mente e coração estão alinhados, estão batendo na mesma onda, batendo no mesmo pulsar. Então Paulo orienta aqueles irmãos lá de Roma para que pratiquem esse tipo de culto, não mais um culto com sacrifícios mortos, mas um culto com sacrifício vivo e santo. Então, é muito mais que sacrifício. Para nós terminarmos então, nós devemos nos lembrar sempre, a gratidão é o sacrifício que de fato agrada a Deus.
Então podemos cantar músicas bonitas, bem tocadas, uma boa mensagem, um ambiente bonito. Mas ali, se não chegarmos com gratidão, trazendo lá de fora a nossa semana, lembrando de cada detalhe que Deus nos sustentou, nos socorreu, e mesmo trazendo problemas para nós, entendermos que Deus faz com que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Se não houver gratidão, aquilo tudo que nós fizermos lá dentro não serve para nada. Se não houver foco naquilo que estivermos fazendo, o sacrifício em si vai ser somente, o ritual em si vai ser simplesmente um ritual. Devemos fazer por merecer para ter o privilégio de cultuar a Deus. Cultuar a Deus é um chamado. Deus nos chamou para nós cultuarmos a Deus, mas Ele não precisa. Então cultuar a Deus, além de chamado, é um grande privilégio. É uma oportunidade de eu ter um contato com o Deus que criou os céus e a terra, que é puro e santo, mas Ele enviou o seu Filho Jesus para que aquilo que eu pudesse fazer possa ser aceito por Ele como culto. Se não for por causa da minha fé em Jesus, o meu culto nunca será aceito por Deus. Sempre estará contaminado pelo pecado. E Deus dá esse privilégio do meu culto, da minha adoração, do meu canto, da minha contribuição, do meu tempo em ouvir a sua palavra, da minha oração, da leitura da palavra. Tudo isso possa ser aceito por Deus, desde que haja uma ligação perfeita entre eu e Deus através da pessoa de Jesus, da santidade de Jesus, da justiça de Jesus. Na história da nação de Israel, uma das grandes ameaças de Deus, eles estavam ali em Jerusalém sacrificando, adorando, cumprindo as festas, mas por não obedecerem a Deus, desprezarem a palavra de Deus e tratarem a palavra de Deus como lixo, Deus começava a enviar profetas para eles, dando advertências. E a advertência é: se vocês não mudarem o estilo de vida de vocês, se vocês não se arrependerem, no caso aqui do Salmo 50, Deus fala: vou despedaçá-los. Mas na maior parte dos profetas, Deus fala: eu vou tirar vocês da terra. Isto é, da terra que eles estavam, que era Israel. No centro dessa terra estava Jerusalém, e em Jerusalém tinha o templo. Então a ameaça de tirar o povo da terra estava relacionado com perder o privilégio de adorar, de festejar, de cultuar a Deus. Esse era o maior terror que passava na mente de alguns judeus. Eles perderem a oportunidade de adorar a Deus, estarem em terras estranhas. E uma vez Deus tirou eles da terra de Judá, de Jerusalém, e levou eles lá para a Babilônia. E quando chegaram na Babilônia, eles podiam cantar algumas músicas, mas eles choravam, porque Deus tirou eles do lugar aonde Deus era adorado. Nenhum outro lugar deveria ser lugar para adoração a Deus. Então eles foram removidos. Deus é que tirou, não foi Nabucodonosor ou qualquer outro rei, mas Deus usou Nabucodonosor para tirar eles de lá, porque Deus falou em Isaías que Deus estava cansado de sofrer o culto deles. Deus faz: tomara que alguém se levante e acabe com as suas festas solenes e as suas festas cerimoniais. Porque era muito bonito para o público, mas não estava com uma vida alinhada diante de Deus. Então, isso pode acontecer conosco. Se nós não quisermos alinhar nossa vida pessoal em santidade com o culto que prestamos, em alinhar os nossos 7 dias, os 6 dias com o 7º dia, com um dia de adoração a Deus, se não há alinhamento, se não há coerência, Deus pode tirar o privilégio de nós adorarmos a Deus. Como está triste esse tempo de pandemia. Nós continuamos adorando a Deus, continuamos tendo comunhão, mas não aquela presença física, conjunta do povo de Deus para adorar. Será que Deus está fazendo com que todas as igrejas entendam o valor dessa reunião pública e sentirmos falta e queremos estar juntos e valorizarmos isso? Como está o meu coração? Será que está triste ou está alegre? Puxa, ainda bem que agora não preciso prestar contas para ninguém de faltar na igreja, de faltar ao culto.
Então devemos fazer por merecer, para ter o privilégio de cultuar a Deus. Quando eu não faço por merecer, então Deus tira esse privilégio de mim. A palavra final tem que vir do próprio Deus para definir o que é um culto agradável a Ele. Minha mente é muito criativa, eu posso inventar um monte de coisas assim para tornar o culto mais dinâmico, mais bonito, mais teatral, mais hollywoodiano, cheio de efeitos, de luzes. Mas não sou eu, não é o público que vai definir se aquele culto é agradável. É Deus. E por isso que nós temos que conhecer muito bem a pessoa de Deus e como Ele se revelou nas Escrituras nessa questão de adorar a Deus. Hoje já vimos muita coisa sobre isso. E finalmente, Deus mede a espiritualidade de um culto pelo pulsar do nosso coração, lá dentro. Muitas vezes nem a gente percebe, mas Deus não olha o brilho do culto, Deus olha o coração da comunidade, como que está, se está contrito, se renova a sua dependência em Deus, se está com gratidão e se está ali, porque muitas vezes nós não damos importância ao início de uma celebração e nem ao fim da celebração, e até durante a celebração não estamos ali, estamos em outros lugares, não temos foco, não temos dedicação. E como comunidade, eu muitas vezes até atrapalho a adoração de outras pessoas com movimentos, com conversas, com distrações. Esse Salmo 50 é muito sério. Deus convocou um tribunal para julgar o seu povo. E eu espero que Ele não faça isso conosco. Nós devemos esperar que nós estejamos sendo encontrados como pessoas agradáveis diante de Deus. Que o nosso culto seja algo agradável. Mesmo que muitas vezes não tenhamos instrumentos, músicos, equipamentos de som, que o lugar não seja aconchegante, em que o culto seja simples, porque um culto no Novo Testamento é oração, leitura bíblica, ofertas, reflexão no texto bíblico e ter um tempo de comunhão ali, ou comendo alguma coisa, simplesmente de bater papo. Veja que é muito simples, o custo disso é muito barato. E principalmente numa comunidade mais simples, parece que a coisa é mais natural, é mais genuína, é mais verdadeira, porque não preocupamos tanto em agradar os incrédulos. Esse texto bateu muito na minha cabeça, bateu muito no meu coração. Eu espero que como eu, como você, todos nós, principalmente da nossa comunidade, a gente possa ter um momento assim, de muita alegria quando voltarmos a celebrarmos conjuntamente novamente. Que Deus te abençoe. O livro de Salmos tem sido um livro muito bom para todos nós, eu creio, porque nos leva, com todas as nossas experiências, frustrações, tristezas, mais perto de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pelas palavras de Asaf nesse salmo, um homem que conhecia muito bem essa atividade de adoração e um homem que o Senhor despertou para não se iludir simplesmente com as coreografias, com as performances, com o local, com as festas, com as danças, mas ele percebeu através do teu Espírito o que era agradável ao Senhor. Obrigado, Senhor, e que nós precisamos da tua ajuda, dependermos do Senhor para que, como igreja, nós possamos adorar ao Senhor em genuína fé, genuíno coração, e num pulsar que agrade ao Senhor. Faz com que a gente aprenda com Jesus a sermos pessoas que tenham uma vida de adoração contínua e não somente em alguns momentos, em algumas horas, através de algumas atividades. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos perdoe e que não percamos o privilégio de podermos adorar ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo encontro. Deus te abençoe.